Prezados irmãos e irmãs, eu sou o diácono Marcos de André, da Arquidiocese de Maringá. Estamos aqui na Catedral Metropolitana Basílica Menor Nossa Senhora da Glória para falar um pouquinho contigo sobre um novo tempo litúrgico que nós estamos vivendo na nossa igreja. No Brasil, esse tempo litúrgico foi traduzido como tempo comum. Mas esse nome tempo comum, vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre ele, porque ele pode nos dar a impressão de algo que não é importante. E não é essa a intenção da igreja. Inclusive, em traduções para outras línguas, a gente acaba tendo uma tradução que diz assim, os domingos ao longo do ano. O que isso está querendo dizer? Quando nós terminamos agora o ciclo do Natal, com o tempo do Advento e o tempo do Natal, a gente agora inicia esse tempo dos domingos ao longo do ano, onde nós não temos assim momentos de destaque da vida de Jesus, como o seu nascimento, sua crucificação, paixão, morte, ressurreição, mas nós temos a oportunidade, ao participar das celebrações dominicais e também semanais, de acompanhar Jesus enquanto ele prega. Então, o tempo comum é esse tempo em que Jesus vai nos ensinando aos poucos. Ele vai caminhando junto conosco, vai passando pelas vilas, pelos lugares, pelas montanhas e vai nos ensinando a partir de fatos do nosso dia a dia. Então eu costumo dizer que o tempo comum acaba sendo tão importante como qualquer outro tempo litúrgico, porque nós não estamos tendo celebrações de destaque de momentos assim fortes e especiais da vida de Jesus, mas estamos fazendo a nossa caminhada com Ele ao longo do nosso dia a dia, aprendendo com as coisas do nosso dia a dia. Então, esse tempo comum é tempo agora da gente ir celebrando e acompanhando como que é montado o discipulado de Jesus. Nós vamos começar a acompanhar Jesus chamando os primeiros apóstolos. E aí a gente, participando das celebrações, também sentimos o início desse chamado para esse novo ano que se inicia. E assim Jesus vai apresentando o reino, vai nos contando as primeiras parábolas e nós vamos acompanhando esse início da pregação do reino de Jesus até nós chegarmos ao fim da primeira parte do tempo comum, que se dá na terça-feira antes do início da quaresma, que comumente nós chamamos de terça-feira de carnaval. E aí com a quarta-feira de cinzas, nós damos início ao tempo da quaresma, que vai se encerrar às portas da Semana Santa, no tríduo pascal, depois temos o tempo da Páscoa e o tempo comum volta depois da celebração de Pentecostes, bem mais lá para frente, já próximo do mês de maio. Então esse tempo comum é o tempo de suscitar, de criar no nosso coração essa alegria de seguir Jesus e de ver que Ele nos acompanha no nosso dia a dia e é capaz de nos ensinar a partir das coisas mais simples que acontecem na nossa vida. Eu às vezes costumo comparar assim, você tem a oportunidade de ter uma companhia de alguém especial na sua vida no seu aniversário. Mas se você pudesse escolher entre ele estar presente apenas no seu aniversário ou ao longo de todo o ano, o que você escolheria? Provavelmente você escolheria passar o longo de todo o ano, se tivesse que escolher. E assim também acaba sendo o tempo comum. Nós vamos estar presentes nas grandes celebrações, mas é imprescindível a gente passar esse tempo com Jesus ao longo de todo esse ano. Enquanto Ele caminha, Ele nos ensina, nos acompanha, vê as nossas necessidades. Nas parábolas e nos textos dos evangelhos do tempo comum, tem gente que vive, tem gente que morre, tem gente que passa necessidade, tem gente doente. Então são as dificuldades do nosso dia a dia. E assim Ele vai nos ensinando. O que é muito característico do tempo comum, para nós também, na Igreja Ocidental, é essa cor que eu estou usando, que é a cor verde. Então, a Igreja, ela se comunica conosco não apenas pelo texto falado do Evangelho, pelas leituras, mas ela se vale de todos os nossos sentidos para que nós possamos comunicar aquilo que estamos celebrando. Então você entra na igreja e você vê talvez bandeiras, como aqui na Catedral de Maringá, verdes, os paramentos do presbítero, dos diáconos, talvez em algumas comunidades
vestes de leitores, toalhas em altar, menos flores do que a gente tinha no tempo do Natal ou no tempo de Páscoa. E isso já é para nos chamar a atenção, aquela sobriedade. Ou como dizia um padre amigo nosso, o padre Almeida aqui da Catedral, é o feijão com arroz, né? É a comida do dia a dia, porque não dá para ficar comendo comida de banquete todos os dias da nossa vida. Esse verde tem vários significados, mas um daqueles que a igreja costuma nos ensinar, para ser bem didático para nós, o verde significa que a gente não está maduro. Olha só, significa que a gente precisa fazer uma caminhada para conseguir chegar ao entendimento, ao conhecimento de Jesus. Então, nesse tempo comum, meu irmão, minha irmã, fica o convite para você, para vir às celebrações, participar com fé e fazer essa caminhada de discipulado, essa caminhada de amadurecimento na fé, para podermos chegar cada vez mais perto desse Jesus. Meu irmão, minha irmã, início de um novo ano, início desse tempo comum, vamos caminhar lado a lado com Jesus, aprendendo com Ele a partir das nossas dificuldades, das nossas alegrias, das nossas tristezas. E quanto mais a gente conhecer Jesus, mais a gente vai poder desfrutar de todo esse amor que Ele vem manifestar por nós através de Sua palavra. Dedico a você um excelente ano e boas celebrações do tempo comum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.